Bem, no podcast anterior, que foi na realidade o meu primeiro podcast, eu fiz ali uma pequena apresentação, falei da minha história e dei algumas pinceladas aí em vários assuntos. Um dos assuntos que acabou gerando uma série de e-mails, várias pessoas me procuraram perguntando sobre isso, foi em relação a trabalhar em casa. Muitas pessoas acreditam que trabalhar em casa é algo fácil. E existe também no imaginário das pessoas que quando você trabalha em casa, você vai trabalhar menos. Inclusive, já aconteceu de pessoas me procurarem em palestras, em eventos, falando assim: poxa, Bruno, eu queria muito trabalhar em casa porque eu estou numa rotina muito pesada, eu sou servidor público e tenho que trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, que coisa terrível. E aí eu falo: cara, você vai trabalhar muito mais do que no seu serviço público, muito mais. A diferença é que você vai trabalhar em algo que você gosta. Pelo menos essa é a intenção. Eu vendo isso, eu vendo essa ideia. Olha, você quer trabalhar em casa, como eu trabalho, com algo que você gosta? Porque você poderia trabalhar em alguma coisa que você não gosta. Aí também não adianta. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar no escritório. Se você não gosta daquilo que você está fazendo, você vai continuar infeliz. Mas a ideia é você trabalhar no que você gosta. E quando você trabalha no que você gosta, você pode trabalhar numa empresa, pode trabalhar no escritório ou pode trabalhar em casa, você vai ser feliz. Agora, existe essa possibilidade, graças à internet, de você não sair de casa para trabalhar. Em compensação, isso não é para todo mundo. E muitas pessoas não se tocam disso. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar em casa porque eu comecei trabalhando em casa. Se você escutou meu primeiro podcast, você viu lá que eu comecei trabalhando com 15 anos de idade. E, claro, em casa, com o meu computador. Se você for lá no YouTube procurar a história de Bruno Ávila, você vai ver que a minha vida é uma vida. A minha história é um tanto estranha, é um pouco esquisita. Eu fiquei preso dentro de um apartamento, uma prisão voluntária, tá? Os meus pais não me prenderam, não foi isso. Foi uma prisão voluntária, você vai ver lá no vídeo. Eu passei bem uns 10, mais de 10 anos preso num apartamento de 50 metros quadrados. E eu tinha que criar as minhas brincadeiras, os meus divertimentos dentro daquele apartamento. E eu me divertia com aquilo e era feliz com aquilo, não tinha problema nenhum. Então, existe uma facilidade muito grande de trabalhar em casa. Por quê? Para mim. Por quê? Porque eu já tinha esse costume e algumas coisas podem fazer com que você não seja tão feliz trabalhando em casa. Para mim, não tem problema nenhum. Eu vou listar para você alguma dessas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que você vai sentir trabalhando em casa é que você não vai ter ninguém para conversar, a não ser sua esposa, se sua esposa trabalhar em casa também. Eu digo ao vivo. Quando você trabalha no escritório ou numa empresa, você tem amigos de trabalho, você tem pessoas que você pode compartilhar a sua vida, os seus pensamentos, você pode almoçar com os seus amigos, e isso você não vai ter trabalhando em casa. Essa é a primeira questão. Como eu já tenho costume de viver em casa desde moleque, para mim isso não foi empecilho nenhum. Mas eu continuo conversando, eu não sou uma pessoa que não sou social, pelo contrário, eu tenho vários amigos, só que eu converso pela internet ou então encontros, né, no fim de semana para almoçar, para jantar. Então eu não perdi esse lado social. A questão a diferença é que eu vou continuar conversando só que pela internet. Como você vai ter o seu tempo, você vai ser dono do seu tempo, você pode, de repente, fazer um curso de inglês ou de espanhol, ou uma academia, ou participar de algum grupo que possa lhe sociabilizar. O segundo, que esse é geral, é a programação. Como é que você vai se programar? É muito importante que você se programe, que você se cobre, que você faça reuniões com você mesmo. Isso aí não é todo mundo que consegue ou não pega no primeiro momento, mas é só uma questão de prática. Imagina, eu cobro de mim mesmo porque eu não tenho chefe.
Então eu coloco algumas coisas na minha cabeça. Por exemplo, eu vejo que publicar vídeos na terça e na quinta dão mais resultado do que publicar na segunda ou na sexta ou na quarta-feira. Então eu começo a me cobrar. Poxa, eu tenho essa semana, eu preciso publicar um vídeo na terça ou eu preciso publicar um vídeo na quinta-feira. E aí vira uma deadline. Eu preciso, poxa, isso aqui eu tenho que conseguir acabar isso aqui em determinado dia para publicar na quinta-feira. Eu coloco essa cobrança dentro de mim. E não é ninguém que me cobra. E aí vem a questão da automotivação. E isso é uma coisa que não é todo mundo também que tem, não. Mas é uma questão de prática. Você tem que se motivar. Você tem que perceber que se você criar um podcast como esse que eu estou criando, ou você criar um vídeo, num primeiro momento, não vai ter muita audiência, não. Você vai ter 2 visualizações, 5, 10, mas você tem que comemorar esses pequenos passos. Eu acredito que a motivação você consegue através da alegria dos pequenos passos. Você tem um objetivo maior, claro. Não é a questão de se contentar com pouco. Não, você tem um objetivo maior. Mas você quebra esse objetivo em pequenos passos. E você começa a ficar feliz com esses pequenos passos. Digamos, você vai publicar um vídeo. Você publica o vídeo e você tem 10 visualizações. Poxa, você não era nada, você publicou o primeiro vídeo, você tem 10 visualizações, você tem que pensar assim, poxa, que legal, consegui 10 visualizações, mas eu vou conseguir 20 no próximo. Vou conseguir 30, vou conseguir 40. E aí você, poxa, no segundo vídeo você vai conseguir 20? Provavelmente não. Mas você vai ficar tentando, e um dia, meu amigo, você vai conseguir 20 visualizações. E aí, um dia você vai conseguir 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 20.000. Você vai crescer se você continuar produzindo. Eu, por exemplo, já estou há dezenas de anos nesse mercado. Em algum momento da vida eu publiquei o meu primeiro vídeo, concorda? Em algum momento da vida eu publiquei o meu primeiro podcast. Inclusive esse que você está escutando é o segundo. Em algum momento eu fiz a coisa pela primeira vez. E eu não deixei de me motivar. Por quê? Porque eu dividi as etapas, eu dividi aquele objetivo em pequenas etapas. E comecei a produzir e não sosseguei até conseguir cumprir com aquele pequeno passo. E isso você pode dividir, por exemplo, em lucratividade. Eu preciso vender 100 reais. Aí depois, cheguei em 100 reais, então agora eu quero vender 200, agora eu quero vender 500, agora eu quero vender 1.000. Enfim, você pode utilizar esse processo em qualquer projeto. A automotivação, ela é muito importante e você pode conseguir não só através dessas pequenas etapas, mas no seu dia a dia. Quando você lê uma matéria que você acredita que é interessante para o seu público e você quer falar sobre aquela matéria e colocar a sua opinião. Quando você lê um livro que você acha interessante, que você quer puxar algumas coisas daquele livro e trazer para a sua realidade, para a realidade do seu público. Você começa a conversar com o seu público. As pessoas gostam de pessoas. As pessoas gostam de conversar e conhecer outras pessoas. Então, sem máscaras, você chega lá e fala sobre o que você acha. E vai seguindo. A automotivação é muito importante. Eu acredito que quando você consegue se motivar com as pequenas coisas da vida, você consegue se manter de forma gradual e contínua nesse processo. Porque, realmente, quando você quer colocar um projeto em prática, não tem jeito, meu amigo. É tijolo por tijolo. É um tijolinho. Para você fazer uma casa são mais de 10.000 tijolos. Então você tem que ficar feliz com cada tijolo que você coloca lá, né? E assim, com o tempo, você vai conseguir. Esse podcast, por exemplo, eu estou no segundo podcast. Eu vou ter 20 edições. Vai ter 30, 50, 100. Lá na frente você vai ver na edição 200. Você vai ver isso. Escreve o que eu estou dizendo a você. Você vai ver isso. Porque eu estou determinado a isso. A gravar muito, a entregar muito conteúdo.
Tá isso na minha cabeça e eu vou fazer isso. E eu não vou desistir, você vai perceber. E você vai perceber, você que está no segundo áudio, você vai perceber o progresso disso aqui. Você vai ver lá na frente, quando eu tiver com 100 vídeos, 100 podcasts, você vai ver a audiência que vai estar. Vai estar muito maior. Muito maior. Porque é uma construção. Então você tem que ter uma programação, você tem que ter um calendário, você precisa fazer uma reunião com você mesmo e definir. Eu faço isso. Eu defino datas, pelo menos de um semestre, né, para você ter um planejamento. Né? Algumas pessoas usam a tática de sentir que está saindo de casa. Eu não tenho esse problema. Eu posso sentar aqui na frente do computador de bermuda, sem camisa, com os peitos do lado de fora, e não tem problema nenhum. Eu me sinto trabalhando numa boa, mas talvez porque eu já comecei moleque, né? Inclusive lá no meu Facebook tem uma página engraçada, uma foto engraçada minha, eu com 16 anos de idade, sem camisa, só de boné trabalhando. É uma empresa que, poxa, gerava milhares de reais e atendia grandes clientes no Brasil. Eu tava lá, sem camisa. Então mas é porque eu já tenho esse costume. Mas o pessoal mais velho, que já tem um costume de ir, acordar, se ajeitar, né, se arrumar para ir para o trabalho, essas pessoas talvez tenham uma dificuldade e acredita psicologicamente que não fazendo isso não está trabalhando. Então, para você criar um compromisso, existe essa tática de você realmente acreditar que você está saindo de casa. Então, primeiro, você tem que dedicar na sua casa um canto, um lugar, pode ser até um quartinho de pregada, para ser o seu escritório. Então você define, isso aqui é o meu escritório. Aí você monta tudo direitinho, um home office, né? Se você não tem esse espaço, nenhum quartinho de pregada na sua casa, no seu apartamento, dedica algum espaço da sua casa. Pode ser um canto de uma sala, algum lugar assim, para você montar o seu espaço de trabalho. E aí você se levanta, se ajeita, coloca você usa camisa social? Coloca lá, camisa social. Você gosta de usar paletó? Usa paletó. Quer botar gravata? Bota. Vai lá, toma o seu café, né? Você toma seu banho, se veste, faz a barba e vai pro seu escritório como se estivesse saindo de casa e indo pro trabalho mesmo, porque de fato é o seu trabalho. Isso funciona com muitas pessoas, né? É interessante você ir a eventos. Quando você sai do computador e vai até os eventos, você vai conhecer pessoas iguais a você, que pensam da mesma forma, que trabalham no mesmo ramo, e você vai conseguir conversar coisas que você não consegue conversar em casa ou com amigos seus que não tem nada a ver, familiares e tal. Eu, por exemplo, eu adoro ir para eventos porque eu falo, como eu estou falando aqui para você agora no podcast, e eu fico super feliz. Você não imagina a alegria que eu estou agora falando para você, conversando contigo. Porque eu não posso falar sobre isso com qualquer pessoa. Porque nem todo mundo está no meu mundo, trabalhando em casa com empreendedorismo digital. Não é todo mundo. Então, quando eu vou para algum evento, eu falo com pessoas. E olha, uma coisa é você falar na webcam, uma coisa é você falar no Skype, outra é você falar ao vivo. Quando você fala ao vivo, parece que existe uma comunicação que está além da comunicação verbal, está além de você simplesmente aparecer no vídeo. É uma troca de energia, uma coisa que te deixa muito mais próximo do que quando é por um Skype ou um Hangout, né, ou um webcam. Existe uma diferença. E se você começar a fazer isso, você vai perceber. E você vai conseguir avançar muito mais criando essas conexões, esse networking nos eventos do que através de e-mail ou através de Skype ou de telefone. Você vai perceber isso. A aproximação é muito maior, os laços de amizades são muito mais fortes. E você conversa com aquela pessoa, parece que você conhece ela há 10 anos, porque ela sintoniza com você, ela pensa da mesma forma, os objetivos são parecidos, então as amizades que você cria fora do computador são muito grandes e amizades fortes. Né? Então faça isso se você puder, vá até um evento relacionado ao seu projeto, ao seu nicho, ao seu mercado. Tá? Outra coisa complicada é a dispersão, né?
Você não tem um chefe. Então você ficar entrando no Facebook para conversar abobrinha e ficar reclamando do governo é muito fácil. Então você, de repente, percebe que você passou a tarde toda falando abobrinha lá na rede social e não trabalhou. Então você tem que ter um autocontrole muito grande. Outra coisa muito importante é você fazer pausas. É muito comum você estar trabalhando numa coisa que você gosta, você passa 10 horas sentado na cadeira, não tira a bunda da cadeira pra nada, porque você está gostando tanto daquilo, você está fazendo com tanta paixão, com tanto amor, que o tempo passa e você não percebe que você não fez nada, nem comeu. Essa é a diferença quando você trabalha em casa. Quando você trabalha em casa com algo que você gosta, você trabalha, como eu falei no início, né, do podcast, o cara falou que estava trabalhando muito. Eu trabalho 10 horas seguidas achando divertidíssimo, porque eu gosto disso aqui que eu estou fazendo. E todo dia é um trabalho novo. E eu me divirto bastante. E eu tenho um tempo peculiar de trabalho. Né? Quando meu filho nasceu em 2014, eu percebi que a única forma de... E eu fiz questão de acompanhar o nascimento do meu filho e os primeiros passos, né, toda a criação. Eu fiz questão de me fazer presente. Então, para isso, eu precisava equilibrar o trabalho, essa criação, junto com minha esposa. Então, eu participei de tudo, de tudo. Eu fazia questão de colocar ele para dormir, de botar ele para arrotar, de levar ele até minha esposa para ele amamentar. Eu participei de tudo e para isso eu tive que abdicar de muito tempo de trabalho. Então já foi tudo planejado. Eu já me planejei, vou passar esses 6 meses aqui trabalhando menos. Mas depois eu percebi que para eu ter mais tempo com meu filho, eu poderia reprogramar o meu trabalho de uma forma que eu pudesse pelo menos passar uma tarde com ele. Eu tenho um horário peculiar de trabalho. Eu trabalho até às 5 da manhã. Começo das 8 da noite, vou até às 5 da manhã, feliz da vida, e aí vou dormir 5 horas da manhã. Pela manhã, minha esposa fica com meu filho, e aí, à tarde, eu acordo meio-dia, né, vamos almoçar e tal, e fico com meu filho à tarde. E é muito bacana. Chega à noite, boto ele para dormir, e aí, eu cozinho, eu faço jantar, às vezes eu faço almoço, porque eu tenho o maior prazer em cozinhar, e é um dos meus hobbies, e essa possibilidade de trabalhar em casa me dá essa chance de poder fazer coisas que eu gosto e de poder estar com meu filho. E aí chega lá às 8 horas da noite, vamos botar ele para dormir, aí tem todo aquele ritual, conto uma história para ele, né? Fazemos uma oração e dormimos ali, eu boto ele para dormir, nós dois juntos. E aí quando ele dorme, beleza, eu vou trabalhar. E para mim é uma felicidade enorme. É peculiar, 5 horas da manhã eu tô trabalhando. Eu, por exemplo, tô gravando esse áudio agora, são 4 horas e 39 minutos da manhã. E eu sou feliz da vida. E eu posso fazer isso. Agora, é claro, meu filho vai começar a estudar, ele vai estudar à tarde, então já muda tudo. Aí eu já posso trabalhar à tarde, ao invés de dormir 5 horas da manhã, eu posso dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Posso ficar uma manhã com ele. Então eu posso reprogramar esse horário. Então essa é uma das facilidades, uma das coisas boas do trabalho em casa. Em compensação, você trabalha mais. Porém, você trabalha com uma coisa que você gosta muito. Agora, a última coisa, o último grande problema de trabalhar em casa é a cozinha. Meu amigo, a cozinha é uma tentação. Se você trabalha em casa e você, além da cama também, a cama é uma tentação, né? A cama pode ficar chamando você para dar aquela esticadinha, né? Aquela dormidinha gostosa. E aí, além de enfrentar essa tentação, você ainda tem a tentação da despensa, da geladeira. Então você vai lá, dá uma olhada na geladeira, vê o que tem lá, pega um chocolatezinho, um biscoitinho. Meu amigo, é assim você vai engordando. 10 gramas, 100 gramas, 200 e vai. Então você precisa de uma atividade física. Eu fazia muita atividade física até ter o meu filho. Quando começou essa rotina do filho, aí eu tive que realmente parar e nessa brincadeira eu engordei uns 3 quilos. Mas eu tenho certeza que agora, quando ele começar a estudar e tudo, eu vou poder voltar à atividade física. Então sempre fiz questão, nesse período todo, de praticar algum esporte. Aí você vai encontrar o seu esporte e a maneira de como exercitar
para que você não fique parado engordando, porque isso é o grande efeito colateral de você trabalhar em casa. E mantive o meu peso durante muito tempo. Quando o filho nasceu, quando você tiver um filho aí, você vai ver como é que é. Você para de pensar na sua vida, só pensa na vida do moleque. E aí você acaba engordando, ainda mais trabalhando de madrugada. Mas depois aí ele vai tudo, né, voltando ao normal. E aí agora eu vou voltar também aos meus exercícios. Legal, né? Então, pessoal, olha, espero que você tenha gostado desse podcast e teremos muitos assuntos no próximo. Eu sei lá o que eu vou falar no próximo podcast, mas vai ser alguma coisa interessante, com certeza, tá bom? É isso, um abraço e até a próxima. Tchau!